capítulo 7 e o versículo 7. E é uma passagem conhecida da igreja, dos irmãos que é leitor da Bíblia também. E aproveitando dizendo que a melhor mensagem de pregar é aquela que é conhecida mesmo. Um dia, essa foi uma lição que o próprio Espírito Santo me deu, quando eu ainda nem entendia a voz dele ainda. Glória a Deus. 13, né? 11. Isso, 13, 11, 12. Como foi lido aqui esta noite? Me faz lembrar que nos últimos tempos, a palavra que tem sido pregada, ela tem mais satisfeito o nosso ego material, carnal, do que propriamente dita a nossa alma. Por quê? Porque falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, é bom, é fácil. Sabe por quê? Todo mundo logo gosta, todo mundo se alegra, todo mundo salta, pula, bate palma, rodopia e dá glória a Deus alto. Mas falar uma coisa que não é exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir, enfada, cansa, enjoa, dá sono, né? Não dá nem para prestar atenção. Isso é o que o Espírito de Deus, na nossa conversa entre eu e ele fala, eu pergunto e ele responde. Porque para quem não está acostumado de ouvir a voz do Espírito Santo, vale aí a experiência de quem já tem essa experiência. Não é só eu que digo isso, várias pessoas que têm essa experiência. O Espírito Santo fala no nosso coração. Nem sempre. Tem gente que fica pedindo assim: ah, meu Deus, eu gostaria que Deus falasse comigo. Eu queria uma voz audível como Moisés. Irmãos, um dia Deus falou com Moisés face a face e já falou com muitas pessoas com voz audível, que nem um ser humano fala com o outro. Mas entenda uma coisa: Deus nunca deixou de falar, não é não, crianças? Deus já deixou de falar? Não. Glória a Deus, aleluia. Deus nunca deixou de falar com o seu povo. O que é que diz aqui o versículo 7? Pois todo aquele que busca. Então Deus nunca deixou de falar com o seu povo. Embora não foi em profecia, às vezes não é em profecia, quando Deus usa um profeta para trazer o seu recado, assim, fora a Bíblia, né? A parte da Bíblia Sagrada. Mas Deus nunca deixou de falar com aquele que busca Ele. E às vezes as pessoas ficam procurando saber assim: ah, Deus, eu queria que eu ouvisse o Senhor. Deus faz isso hoje ainda, mas é raro, porque ele já, a Bíblia diz, lá na parábola de Lázaro, o rico e Lázaro, do capítulo do livro de Lucas, fala que assim, lá já tem Moisés e os profetas, que significa que é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. A eles ouvir. Já tem os homens de Deus, os profetas e as profetas de Deus, e tem a Bíblia Sagrada. E Deus falou no Antigo Testamento, só foi um período que a Bíblia fala que Deus ficou calado, um período aproximadamente 400 anos, do último profeta até o anúncio da vinda de Jesus por João Batista. Essa é a exceção, mas Deus nunca deixou de falar com aqueles que buscam. E pasmem, para quem não sabe, tu quer saber que Deus fala contigo? Tu fala com sinceridade assim, qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, desde que seja com sinceridade. Faz uma pergunta para Deus, para o Espírito Santo, ou em oração, ou andando, ou em pé, ou de olho fechado ou aberto.
deitado ou sentado, em qualquer lugar. Faz uma pergunta para o Espírito Santo. Faz assim: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me esclareça a respeito disso, eu quero que o Senhor me dê uma resposta de algo que eu tive que fazer. Tu vai ver que alguém vai te falar essa palavra. Tu vai na Bíblia, ou então tu vai na Bíblia e tu vai achar essa palavra. Ou então tu vai ter um incômodo no teu coração. Vai ficar como se fosse uma chamazinha assim, ó, um fogozinho ardendo no seu coração. E aquilo ali, ó, repetindo assim: faz assim, faz assim. Aí você, muitas vezes, pensa: será que isso não pode ser coisa do homem, da carne? Irmãos, a carne, a Bíblia fala que cobiça contra o... E o Espírito contra a... Se for coisa boa, não foi da carne, irmãos. Vamos combinar, né? Na Bíblia tem várias referências a isso. Romanos 8 fala que o desejo da carne é... O desejo da carne é... morte, irmãos. O desejo da carne é morte. E o Espírito? Vida. E um se opõe ao outro. Então é igual a água e o óleo não se mistura. A lua e o sol, o Espírito e a carne estão juntos, mas o desejo não é o mesmo. Viu? Que quando tu tem uma resposta para fazer uma coisa que é certa, que é justa, que é agradável, que é bondosa, quando tu sente um incômodo para fazer uma coisa boa, tá vendo que não é da carne? E não tem como ser do inimigo, porque ele só quer o mal. E automaticamente essa carne, irmãos, que a gente anda com ela, viu, crianças? Essa carne, quando a gente tem desejo de fazer uma coisa assim que vai desagradar os outros, é da carne. Não é do Espírito. O irmão que foi batizado no Espírito Santo aí já está acostumado, começando a se acostumar como é a linguagem do Espírito Santo, como é que ele comunica com a gente. E quando a gente pergunta, quando nós pedimos uma coisa, e daí a pouco a resposta vem, aí você pergunta assim: de onde foi que veio isso aí? Quando você pede uma coisa na tua mente, quando você pensa que uma coisa aconteceu, você acha que quê? Que não é Deus, não é o Espírito Santo te responder? Te dando o presente que tu pediu? A resposta que tu pediu? E nos últimos tempos, irmãos, as mensagens que têm sido pregadas têm sido para agradar mais a carne do que o Espírito. Não estou dizendo que é todas, entenda que não vai me interpretar mal, mas a maioria, porque dá público, agrada as pessoas. A carne, irmãos, não quer ser maltratada. Então, quando nós fazemos alguma coisa que a carne não gosta, as pessoas se zangam, as pessoas questionam, as pessoas brigam, as pessoas discutem, as pessoas ficam contra o outro, debate. É tudo carne, irmão. E a mensagem que Deus tem para nós hoje é sobre o exemplo que Jesus deixou sobre oração. Porque estamos chegando nos últimos tempos. E não é tempo de orar menos. Não é tempo de entender menos de oração. Porque quem nos salvará dos nossos problemas, das nossas tribulações, dos nossos dilemas do dia a dia, quem nos livrará? Como nos livraremos se não for através da oração? E ultimamente não é isso, muitas vezes não é isso que tem se falado. As palavras têm sido outras, têm sido mais assim: tu vai receber isso, Deus está mandando te dizer aquilo. Jesus disse aqui que se tu quiser alguma coisa de Deus, tu pede por causa que Ele não é mau. Jesus está dizendo: continua buscando, porque se tu buscar, tu vai encontrar. Agora tem um porém, irmãos. A gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente está buscando. Porque eu já vi, talvez até eu já caí nessa cilada um dia, mas eu já vi pessoas que dizem que está buscando uma bênção de Deus, mas você vê a pessoa invocando palavra maldita o dia todo.
essa palavra, irmãos, que Jesus traz para nós aqui hoje, foi Ele mesmo quem falou. Saiu dos lábios de Jesus. E Mateus escreveu. Antes dessa palavra, tem um contexto muito maravilhoso. E depois também. Ele vem falar da maneira de comunhão. Vem falar o contexto aqui, da maneira que a gente nos devemos se dirigir a Deus. Qual é o comportamento que nós temos que se comportar para que as nossas orações sejam respondidas? Como nos livrar de a gente estar pedindo de maneira errada e não receber? E aí vai outra questão também que muitas pessoas caem nela. Às vezes a pessoa pede algo a Deus e não recebe e fica jogando a culpa em quem? Em Deus ou até em outra pessoa. Imagine, irmãos, é isso que Jesus está dizendo aqui? Não. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus falou assim, olha, sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, versículo 11. Ora, se vós sois maus, saber dar coisas boas, para quem? Quanto mais o nosso Pai Celestial não dará o que lhe pede. Jesus está dizendo para nós aqui, se nós, ser humano, temos a natureza carnal que herdamos de Adão e desejamos o mal para os outros e falamos o mal dos outros, mas na hora que nosso filho pede, se pedir um pão, nós não vai dar uma pedra no lugar. E se pedir um peixe, pai nenhum, por mais mal que esse pai seja ou essa mãe, não vai dar uma cobra. Jesus está dizendo aí, irmãos, significa que Jesus está dizendo do cuidado que Deus tem para com a nossa oração quando ela é sincera e ela é verdadeira. Jesus está querendo dizer que se nós se portarmos dignamente, nós considerar que Deus é um Pai bondoso, tivermos fé, se tivermos fé na promessa dele, e se permanecer na palavra dele, nos conselhos dele, ele vai perguntar e depois ele mesmo responde. É uma pergunta retórica que Jesus fez. Se porventura o teu filho te pede uma coisa, às vezes aquele filho não está merecendo. Quem tem filho aqui sabe. Às vezes o filho não está nem merecendo, ele nem fez por onde merecer alguma coisa, tipo assim, um pão, né? Tem gente que gosta tem filho que gosta de bolo e torta e como é que é mais? Coxinha, né? Se teu filho, quando você chega lá na venda, lá no mercado, na padaria, vai assim, mãe, pai, eu estou querendo comer esse bolo, essa torta aqui hoje. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, meu filho, o dinheiro está marcado para aquilo ali, não é isso que está reclamando hoje. Mas eu já fiz isso com meu pai. Eu já fiz isso. E olha que eu era um dos mais difíceis de casa. Mas eu vou comprar aquilo ali ainda. Meu pai, isso eu estou falando é sério mesmo, isso é verdade. Meu pai, compra aquele doce para mim. Eu tinha lá por volta de uns 9 anos e ele me levava às vezes para a serrinha ou para fazer a compra. Só que tinha coisa lá que eu queria e ele não estava marcado na escritura, no compromisso dele, que ia comprar. Aí eu disse, pai, compre lá para mim. Aí ele, pera ainda, rapaz. Vá lá, eu fazia assim, me dê aí. Não, me dê. Com aquele jeitinho assim de criança pidona assim, sabe? Eu não estava merecendo tanto assim. Apesar de que eu ajudava ele a carregar as compras, né? Ajudava a fazer folha, né? E ajudava a trabalhar e depois na feira ele estava fazendo também. Não estava no plano dele, meus irmãos. Entenda isso. Mas ele olhava para um lado, olhava para outro. Espera aí, no máximo 2 ou 3 vezes. Porque filho e pai é assim, meu irmão. Não tem essa não. É confiança. Ou então não é filho. Ou então não é pai. Mas meu pai tinha nossas rusgas. Como todo pai e todo filho. Mas na hora que eu precisava de alguma coisa do meu pai, eu chegava era com o peito aberto e com confiança. Não estava com vergonha não. Se eu tivesse, podia ter aprontado o que fosse. Eu era um filho aprontador.
No início, no passado, pelo menos no passado era mais do que no princípio era mais do que no final. Mais do que meus irmãos, tudo. Quem conhece sabe. Mas quando eu queria algo do meu pai, eu não tinha negócio de chegar com vergonha assim. Pai, consiga isso para mim. Às vezes ele nem respondia na primeira vez. Entenda, isso é Deus e nós, irmãos. Desse jeito é Deus e nós. A primeira vez tinha hora que ele nem respondia. Outra hora ele só fazia olhar para mim e tirava o olho. Essa era o meu primeiro pedido. Mas quem estava precisando era quem? Eu. Quem era que eu confiava mais? Meu pai. Tá aí, ó. O Espírito Santo faz lembrar. Muitas das vezes Deus não te dá uma coisa porque tu confia mais em outro do que nele. Você não está considerando ele como pai. Você não chega perto dele com ousadia, com o peito aberto, sabendo que ele vai te perdoar, se tu for humilde, sincero e verdadeiro. Jesus falou assim: jamais lançarei fora quem vinha a mim. Não existe ninguém mais amoroso do que Deus e Jesus na face da terra, não, meus irmãos. E eu chegava a primeira vez, meu pai olhava para mim e nem respondia a primeira vez. Aí eu falei: pronto, essa aqui já é a primeira vez, mas tem mais ainda. Tem uma segunda, terceira e mais ainda. Quem precisa sou eu, e eu confio na face da terra, não confio mais em ninguém que possa me dar além dele. Era esse meu pensamento que eu falava com meu pai. Eu não confio em ninguém, que nós temos mais proximidade aqui na face da terra que meu pai. Apesar das nossas enrusgas, né, das minhas indiferenças, que eu fazia as coisas erradas e tal, e ele ficava zangado. É natural, é normal. A gente faz coisa errada todo dia, toda hora. Deus fica zangado com a gente. Mas na hora que a gente chega, irmãos, Deus não vai ficar com o coração duro, não, irmãos. Quem fica é carne. É ser humano que fica. Deus não endurece o coração para nós, não, irmão. É carnal que faz isso. É ser humano que faz isso. Mas teu pai e o meu pai também não fica com o coração duro o tempo todo, se nós chegar a ele, não. Porque na hora que ele olhar para o nosso olho, ó, quando ele olhar para os nossos olhos, ele sabe se a gente está com truque, se está sendo verdadeiro, se precisa mesmo, se está querendo tapear ele, porque o teu pai te conhece e tu conheces teu pai. Meu pai me conhecia e eu conhecia ele. Eu não tinha truque diante dele. Se eu chegasse com alguma coisa assim e tal, se eu fosse malandragem, como diz o povo, ele sabia. Não precisava de ninguém contar para ele. Porque é pai e filho. Assim tem que ser nós e Deus, meus irmãos. Não adianta a gente querer chegar a Deus com um bom moço, fingindo de bom moço, sendo que você tem alguma coisa que ele não está gostando. Chegue com vergonha, ou com vergonha do que fez ou não, ou arrependido, constrangido pelo que fez ou não, mas chegue-se. A Bíblia fala: chegai-nos a mim e eu chegarei a vós. Porque não existe, irmão, outra saída não. O resto é tudo enganação. Não, ninguém vai dar jeito no nosso problema igual a Deus não, meus irmãos. Não adianta não. Então é de joelho, é sentado, é em pé, deitado. Pensou naquilo, lembra do Senhor, lembra do Espírito Santo. Confidência para ele, fala com ele, seja confidente dele, conversa seja o que for. Porque ele está a fim de conversar conosco e está a fim de nos responder. A Bíblia fala: clama-me, responder-te-ei. E ainda além de se anunciar-te-ei coisas o quê? Esse Deus é assim, irmão, só quer coisa boa para nós. E nesses tempos, está pensando que está mais fácil do que nos últimos? Não. De que antigamente, como eu aceitei a fé, como o presbítero Fidel aceitou? Não. Está mais difícil. E então, essa palavra aqui para nós, ela é um alimento para nós. Porque os dias se aproximam. Me lembrava aqui, ó, quando eu recebo uma oportunidade como essa hoje, me faz eu lembrar dos tempos que todo dia culto de ensino, mas presbítero é de carro. Toda vez que eu chego no culto de ensino, que eu tenho a oportunidade de não, eu lembro dos primeiros cultos de doutrina até hoje. Eu lembro de tudo, passa um flashback na minha mente assim. Aí eu fico lembrando assim: eita, como era bom. Assim, hoje, irmãos, era mais prazeroso do que hoje. Eu tenho anseio por isso, eu tenho saudade disso. Como o que, irmão? O que, presbítero? O que?
do tempo em que as pessoas tinham anseio, como se tem sede de água, para ir para o culto ouvir a doutrina, para poder compartilhar esse momento. Tinha gente até que nem precisava muito já estava até instruído da palavra, né? Tem pessoas que estavam instruídas da palavra, mas eu vou lá, que é para ver o presbítero lá, eu vou ver meu pastor, vou receber a oração dele, uma palavra nova, a bênção, receber a oração dele e desfrutar da comunhão. Porque a pessoa muitas vezes é instruída na palavra, mas Deus renova todo dia uma palavra nova. Traz o pastor, o dirigente da igreja, do início do culto até no final, lança a palavra de bênção, abençoa, repreende o mal. E antigamente que os irmãos pediam oração para quase tudo, na hora do final do culto. Era, irmãos. No final do culto, irmãos, quem deseja ter oração? Aí os irmãos dizem, eu minha casa. Aí alguns tinham assim, meu irmão pastor, eu tenho uma necessidade especial, ora porque eu vou atrás de uma vaga de emprego, a outra ora porque eu quero que Deus me livre de tal coisa. E aí o pai fazia aquela sessão de confissão diante da igreja que precisava da oração. Aquilo fortalecia a comunhão e deixava saudade para hoje. Deixa saudade, quem diz assim, quem dera que aqueles tempos voltassem de novo, em que a comunhão era mais firme, em que as palavras de união e comunhão era mais comunicada. Os ensinamentos de a gente andar na doutrina era mais constante, de dizer que Jesus já ia voltar, era muito mais. A igreja falava muito mais, irmãos, Jesus vai voltar, se prepara, não vacila, vigia e ora, para não cair em tentação, porque Jesus está voltando, está perto, está às portas. Era prepara que Jesus está voltando, prepara que Jesus está voltando. Hoje é menos, hoje vai lá que Jesus vai te livrar do laço, vai lá que Jesus vai te abrir uma porta de emprego, vai lá porque Jesus vai te dar um casamento, vai lá porque Jesus vai te confirmar aquele emprego, a tua promoção, vai te confirmar o teu carro, vai confirmar a tua casa, né? Deus vai te dar uma palavra de hoje. Claro que Deus tem palavra na igreja todo dia, mas Deus tem palavra da Bíblia Sagrada já traduzida aqui, ó. A maior profecia que existe é a Bíblia Sagrada. Ela pode ser pregada em qualquer lugar. Na igreja é um lugar assim. Mas não vamos dizer, eu vou para a igreja para ouvir uma profecia lá, porque a Bíblia já é uma profecia. A Bíblia, a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que essa palavra, ontem no culto do domingo, que essa palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Então, toda vez que nós abrimos e lemos ela, a boca de Deus falando para nós tomar um conselho. E hoje está dizendo assim para nós, que se os pais que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? Por que Jesus falou que é mal? Porque se for comparar, entenda, irmãos. Por que significa Jesus assim? Se vai ser os maus. Se for comparar o ser humano com Deus, é dizer que Deus é sempre bondade e o ser humano é mais maldade. E eventualmente, quando o ser humano está andando no Espírito, ele pratica a bondade. A Bíblia própria diz que o coração do homem, lá quando Deus destruiu o dilúvio, destruiu a todos os antediluvianos, pôs o arco-íris no céu com uma aliança e disse, a partir de hoje não vou mandar dilúvio na terra para consumir os homens com água, porque sei que o coração do homem é mau desde a sua mocidade. E então o que é que acontece? Nós somos eventualmente bons quando andamos no Espírito, porque como já foi dito aqui nessa noite, está escrito em Romanos, a inclinação para a carne é morte, e para o Espírito vida, e um são contra o outro. Não tem como, nós vivemos nesse corpo de carne, mas heramos a maldade de Caim, mas de Abel ou de Adão, conforme a Bíblia nos diz. E só quando estamos concentrados, ligados no Senhor e no Espírito, é que nós praticamos a bondade. Irmão, o ser humano não é bom. Entenda, não existe ser humano bom.
Jesus disse essa palavra, não foi eu, eu só estou repetindo. Ele disse que bom é Deus. Ele disse que só existe um que é bom, que é Deus. E então o que é que nós somos? Nós praticamos bondade. E quando é isso? Quando andamos no Espírito. Porque na hora que está na carne, meu irmão, é um passo na direita e outro na esquerda. É uma bondade de um lado, a maldade do outro. Isso é do ser humano, irmãos. Isso é do ser humano. Não tem como se desligar dessa carne. É por isso que Paulo e outros irmãos disseram assim: ó, que eu almejo uma terra feliz. Eu desejo encontrar com Cristo. É por isso que o Espírito de Deus soprou no dia que eu e tu nascemos. Ele deseja levar essa alma para morar com Deus. Só que esse corpo fica dizendo assim: eu quero ficar aqui. Esse corpo não quer, esse corpo carnal não quer saber nada de céu, nem Deus, nem Espírito, não. Ele quer morar aqui com tudo que o mundo tem. E briga com o Espírito. A Bíblia fala no livro de Gálatas, né? É Gálatas 5, 16 e diante. É a guerra entre a carne e o Espírito. Então, como estamos no Espírito, nós abandonamos, rejeitamos a carne, brigamos com a carne e praticamos a bondade. Mas nós somos ser humano